Bom dia, meus amigos. Vamos lá? Vamos à nossa correção de português. Página 52. Página 52. Vamos lá? Então, veja a seguir duas situações de comunicação e a linguagem usada em cada uma delas. Cara, essa questão de geografia tá osso. Será que você pode me dar uma mão aqui? Professor, estou com dificuldade em uma questão de geografia. Você poderia me ajudar, por favor? Quais são os participantes de cada situação de comunicação acima? Então, a gente percebe aqui, né? Na primeira situação, é a participação de dois alunos. Na segunda, é a participação do aluno e do professor. Então, nós vamos estar pontuando. Então, meus amigos, quem são os participantes de cada situação de comunicação acima? Na primeira situação, participam dois alunos, e na segunda, participam um aluno e um professor, certo? Em qual das situações há mais intimidade entre os participantes? Na dos alunos, né? Devido à intimidade entre os dois alunos. Na dos alunos, que é na situação dos alunos, ok? Então, meus amigos, quais características se referem à linguagem usada na situação A e quais se referem à linguagem usada na situação B? Indique escrevendo A ou B nos espaços vazios. A situação mais séria, B. Mais espontânea, A. Mais descontraída, A. Mais elaborada, B. Em sua opinião, por que a linguagem mudou de uma situação para outra? Porque mudaram os participantes, né, meus amigos? Então, a intimidade que existia na primeira situação deixou de existir na segunda, porque agora ali era o professor e o aluno, já não era mais os amigos, né? Na situação A, o aluno utiliza a expressão tá osso para caracterizar a questão de geografia. Essa expressão indica que a questão estava difícil, fácil ou errada. Difícil, né? Geralmente a pessoa, quando fala tá osso, é uma expressão para dizer que está difícil. A palavra ser, usada na situação A, é o uso mais descontraído da palavra ser, você ou vocês? Você. Note que o tipo de linguagem variou conforme a situação de comunicação. A situação A linguagem é mais descontraída, por isso o emprego dos termos tá osso e ser. Na situação B, a linguagem é mais séria e segue norma padrão, ou seja, segue as regras gramaticais estudadas na escola. A linguagem mais séria, que busca seguir a norma padrão da língua, é chamada linguagem formal. A linguagem mais espontânea, descontraída, que não procura seguir a norma padrão da língua, é chamada linguagem informal. Ok, meus amigos? Então vamos lá. Então, meus amigos, analise as situações a seguir e marque F para as que devemos utilizar a linguagem formal e I para as que podemos utilizar a linguagem informal. Uma consulta com o médico tem que ser uma linguagem formal, né, meus amigos? Então, é F. Uma conversa entre amigos pode ser informal, então I. A apresentação do trabalho, formal. Um jantar com familiares, informal e de informal. Um e-mail descontraído para um amigo, informal. Um e-mail de reclamação para uma loja, formal. Aí é a norma padrão. Ok, meus amigos? Então a gente já sabe agora o que é uma linguagem formal e uma linguagem informal. Então, meus amigos, as falas a seguir utilizam uma linguagem informal. Reescreva cada uma delas usando a linguagem formal. Doeu pra caramba a bolada que levei. Doeu muito a bolada que levei. Hoje na casa do Jorge vai rolar uma festa maneira. Hoje na casa do Jorge vai acontecer uma festa divertida. E aí, meu, como você tá? Oi, amigo, como você está? Tô quebrado, trampei muito essa semana. Estou cansado, trabalhei muito essa semana. Então você vê a mudança
da linguagem informal para a linguagem formal, né, meus amigos? Vocês estão vendo a diferença, né? E a linguagem formal é a linguagem padrão, tem um padrão, certo? Vamos lá. Veja a cena a seguir e analise as duas falas do piloto. Depois responda as questões. Cara, tô pregado. Não vejo a hora de chegar ao hotel e relaxar. Ai, aqui. Boa noite, senhores passageiros. Iniciamos nossos procedimentos de descida. Agradecemos a preferência e desejamos a todos um excelente fim de semana. Então, isso mostra o quê? Mostra uma diferença, né? Nas falas dos pilotos, né? A linguagem que o piloto usa para falar com o copiloto é formal ou informal? É informal, né? É informal, que ele fala, né, de uma forma informal, um com o outro. Agora, para falar com os passageiros, o piloto usou uma linguagem formal, né? Uma linguagem padrão, certo, gente? Agora nós vamos copiar da cena um exemplo de cada tipo de linguagem, ok? Então, meus amigos, copie da cena um exemplo de cada tipo de linguagem. Boa noite, senhores. Agradecemos a preferência, né? Uma linguagem formal. A informal, cara, tô pregado. Por que o tipo, por que o tipo de linguagem usado pelo piloto mudou de acordo com a situação? Por que vocês acham que mudou? Porque quando se fala com alguém, né, que tem intimidade, é diferente, como um piloto conversando com outro, é um companheiro de trabalho. Agora, ao se dirigir aos passageiros, né, é um público para qual o piloto presta serviço, sem qualquer vínculo afetivo, né, vínculo íntimo. Então, foi preciso adequar o quê? Uma linguagem de acordo, uma linguagem formal, uma linguagem com norma padrão, certo, amigos? Então, meus amigos, e agora nós vamos fazer mais uma produção textual. Mas antes de fazer, eu quero que vocês realmente façam essa produção, porque o que eu estou percebendo é que eu passo a produção e na hora do Meet eu venho cobrando e são poucos que realizam a tarefa. E eu acho de uma importância muito grande a gente dar valor ao trabalho, né, meus amigos? Então vamos lá. Então, eu só vou passar essa produção textual para amanhã, para que vocês possam realmente fazer, ok? Nesse capítulo, você conhece os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. Agora, você e seus colegas vão ler um trecho de uma notícia sobre o assunto a debater sobre ele. Para planejar o texto, leia o trecho da notícia abaixo. O trabalho no Brasil é proibido para menores de 14 anos e dessa idade até os 15 anos só é permitido na condição de aprendiz. Entre os 16 e 17 anos, o trabalho é liberado, desde que não comprometa a atividade escolar e que não ocorra em condições insalubres e com jornada noturna, certo? O objetivo desse debate é sugerir soluções para o problema do trabalho infantil. Para isso, vocês vão debater sobre a seguinte questão. Aqui em cima também está falando: conhecer as leis nos ajuda a entender quais são os nossos direitos e nossos deveres. Ao exigir nossos direitos e cumprir com os deveres, estamos contribuindo para que o mundo seja mais justo para todos. Agora vamos aqui. Aqui está falando do professor organizar dois grupos. Nada disso aqui eu posso fazer porque a gente não está na sala, né? Mas vamos lá ao que eu vou querer que vocês planejam. Então, meus amigos, eu quero que vocês, né, peguem, né? Vai ser uma coisa bem simples. Nada que eu estou passando seja tão difícil assim. Nós temos a facilidade de ter em revistas, jornais, internet principalmente, essas informações. Eu quero que vocês busquem informações, né, em revista ou livro ou na internet, que é o que vocês devem ter mais acesso, né, com a ajuda dos pais, sobre o trabalho infantil, né?
Então, vocês vão estar buscando dados sobre isso, uma pesquisa, e tá fazendo a colocação para mim, tá bom? Aí em cima nós já lemos até o trechinho, né? Falando um pouquinho do trabalho no Brasil, né? E do trabalho infantil no Brasil. Aí eu quero que vocês busquem mais informações para que a gente possa trazer para o Meet, para a gente possa estar debatendo, falando. Ah, tia, eu li sobre essa lei. Ah, tia, eu vi também essa colocação. Então eu quero que vocês façam essa pesquisa e trazem para dentro da nossa aula no Meet, para que a gente possa tá debatendo. Aí, lá na outra folhinha, né? Porque aqui eu não vou dividir em grupos, não vou fazer isso. Cada um vai estar fazendo o seu. Por isso estou falando, não precisa ser uma coisa grande, mas que não deixem de pesquisar. Eu fico triste porque deixam de fazer. Então a criança não teve nem o trabalho de pegar, de tentar ler, entendeu? Que se você colocar lá, você vai ler trechinhos e pode pegar uns 2 parágrafos, copiar para mostrar para tia, tá bom? Aí nós vamos estar debatendo, tá bom? Falando, fazendo as colocações, utilizar uma fala formal, igual a gente aprendeu hoje, né? E na outra aula, uma linguagem formal, evitar gírias, né? Aí a gente pode estar colocando com as nossas palavras. Ah, eu vou ler e vou escrever aqui com as minhas palavras o que eu entendi. Pode fazer essa colocação, só não pode colocar gírias, tá bom? Então tá bom. Então eu conto com vocês, tá? Com esse trabalhinho para quarta-feira, tá? Para amanhã, tá bom? Fiquem com Deus.